vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Quero agradecer mais uma oportunidade que o Senhor me concede nesta tarde. Agradeço ao meu pastor Antônio Moura, a pastora Andréa Rocha e toda a dimensão Campo de Suzano, a qual faço parte. E o pastor Moura é o meu pastor. E a igreja toda me abraçou. E eu quero agradecer a todos. Meu tempo é breve, mas eu quero deixar uma palavra de edificação para a sua vida. Quem trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Glória seja dado a Jesus. Apocalipse, capítulo 4. Que achou, pode dizer amém. Depois desse acontecimento, observei uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, uma voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te relevei os eventos que devem ocorrer depois destes. E imediatamente me tudo toma do Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estavam alguém assentado. Amém? Toma o seu assento, por gentileza. Para eu falar de uma porta, nós sabemos que porta é uma segurança, e uma porta que abre, um dia ela foi fechada. Para eu falar de uma porta aberta, eu preciso falar de uma porta que foi fechada, para que a gente venha entender por que esta porta foi aberta para João. Para eu estar falando desta porta, eu preciso falar da história do começo da criação, que Deus tudo o criou. No livro do Gênesis, capítulo 1 e verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Perceba que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, ela está em harmonia com Deus, porque Deus a o criou. No livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Perceba que a terra está totalmente diferente, o verso 2 com o verso 1. Perceba que no verso 1 a terra está perfeita, mas no verso 2 a terra está sem forma e a terra está vazia. Perceba que o Espírito Santo, ele está pairando sobre as águas. O Espírito está sobre as águas de cima, e a terra está aprofundada sob o abismo. Abismos são cisternas de água, abismos são portais de água, abismos são água em formação. Então a terra, ela estava no abismo, a terra estava dentro das águas, e o Espírito estava nas águas de cima, pairando ou se movendo. Isto, perceba que só o Espírito, ele sabia que a terra estava dentro da água. Isto é por isso que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 9. E disse Deus: apareça as águas no céu e apareça a porção seca. Prestai-vos bem atenção que há uma diferença de criou, há uma diferença de haja e há uma diferença de apareça. Isto, a palavra criou é uma palavra hebraica que significa bará, trazer a existência aonde não existe. Então Deus já tinha criado a terra, mas a terra estava dentro da água, porque no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, Deus disse: haja luz e houve luz. Mas Deus disse no capítulo 1 e verso, aleluia, 9 de Gênesis: apareça a porção seca. A porção seca, ela é a terra. Deus disse:
apareça. O que me chama a atenção é que a terra, ela estava no abismo, ela estava escondida. Por isso que a terra não tinha forma, por isso que estava escuridão e por isso que não tinha habitante, porque ninguém consegue enxergar no escuro, porque no livro de Gênesis capítulo 1, verso 5, e Deus chamou a luz dia, e Deus chamou as trevas noite. Então perceba que a terra estava na escuridão, aleluia, a terra estava no abismo, na escuridão, a terra estava vazia, porque não tinha habitante, a terra não tinha forma, porque ninguém estava vendo a terra. Mas o que me chama a atenção é que só o Espírito de Deus sabia que a terra estava dentro das profundezas das águas, por isso ele estava pairando ou se movendo nas águas de cima. Eu percebo que projeto de Deus só consegue ver quem é espiritual. O que me chama a atenção é que a terra estava escondida, a terra estava vazia e a terra estava na escuridão, mas projeto de Deus, até no abismo, até escondido, Deus faz crescer e também aparecer isto. Por isso Deus disse: apareça a porção seca. O que me chama a atenção é que Deus não trabalha com nada parado. É por isso que a terra agora ela vai produzir. A terra vai produzir as ervas, a terra vai produzir a árvore, a terra vai produzir répede, a terra vai começar a produzir. O projeto de Deus não fica parado. Perceba que a terra ela está totalmente em harmonia com Deus. Joel capítulo 2 e verso 3. O dia do Senhor será como abrasador e uma glória e o Éden. Então perceba que a terra ela está totalmente em harmonia com Deus. A terra estava brilhando, a terra estava tanta harmonia que Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Gênesis capítulo 2 e verso 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e o homem foi feito ao mar vivente. Isto, perceba que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 e verso 26. Aleluia, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto no livro de Salmo de número 8 e verso 4. Que valor tem um homem mortal para que o filho do homem o visite? Isto, perceba que o homem mortal ele não tem valor para Deus. Mas no Salmo de número 8 e verso 5: fizesse menor do que os anjos e coroasse com glória e honrasse. Isto, mas perceba que essa tradução, obrigado, ela está errada. Por quê, pastor? Porque quando, aleluia, João na ilha de Patmos, ela teve aquela revelação em Apocalipse, ele viu o anjo e se prostrou. O anjo disse: fica de pé, adora somente a Deus, porque eu sou o teu conservo. Isto, porque os anjos estão abaixo do homem. Hebreus capítulo 1 e verso 14. Porventura não são todos eles espírito ministradores que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isto, quando lemos a Bíblia hebraica, não está escrito Malachim. Malachim é uma palavra hebraica que significa anjo. Escrito está: fizesse menor do que Elohim e coroasse com Kavó. Isto, Elohim é Deus, Kavó é glória. O homem foi feito, aleluia, abaixo de Deus, não de anjo. Isto, por isso que Adão era um ser dotado de luz. Adão foi feito, aleluia, dotado de luz. Há uma palavra hebraica chamada Or. Or significa luz e Or também significa pele. Deus vestiu Adão primeiro com luz, com glória, com Kavó, e Adão era um ser que estava brilhando, mas Adão entrou na besteira. Adão entrou pelo mesmo
mesmo caminho do luzeiro, querendo ser igual a Deus, comendo a árvore da ciência, do bem e do mal. E quando ele come, os seus olhos são abertos. E agora, Adão, ele vai perder a sua conexão, o seu corpo incorruptível. Adão vai perder isto. Adão agora, ele vai perder isto. No livro do Gênesis, capítulo 2, verso 8. E o Senhor plantou um jardim no Éden e colocou o homem que havia o formado. Isto, há uma palavra hebraica no Éden, não é jardim do Éden, é plantou um jardim no Éden. Além dalet nu, além significa olho, dalet porta, nu semente ouvida. Éden significa olhando para o portal da vida. Isto, Adão olhava para o portal da vida, porque o jardim no Éden era plantado, era um jardim celestial. É por isso que não achamos a árvore da vida, achamos a árvore da vida em Apocalipse capítulo 22. É por isso que Deus vai expulsar Adão, para que não estenda a mão e viva eternamente no pecado. Isto, agora Adão, ele vai perder a sua roupagem da glória. Isto, Gênesis capítulo 3 e verso 10. Isto, ouvi o som da tua voz e temi, porque estava nu e me escondi. Há uma palavra hebraica, roshek. Roshek significa escuridão, ocultar, e me escondi. Gênesis capítulo 3 e verso 9. E disse Deus: onde está Adão? Onde está Adão? Deus não estava brincando de pega-esconde com Adão, porque Deus é onisciente e Deus é onipresente. Quando Deus estava dizendo onde está Adão, Deus estava dizendo: Adão, o que fizesse com a nossa comunhão, Adão, que fizesse com a nossa conexão, o que fizesse Adão com a nossa conexão. A porta foi fechada no jardim do Éden, é a mesma porta que está no Santo Santo em forma de cortina. A porta foi fechada. Isto, sabe por quê? Porque Deus não é complacente com o pecado. A porta se fecha no Éden. Agora a terra está sofrendo agonia. Perceba que os frutos agora, ele vai apodrecer. A placa tectônica vai se abrir. Há terremoto sobre a terra. A fome, os animais para se alimentar tem que matar o outro. A morte vai entrar na terra. Caim vai ter que matar Abel. A terra está em maldição, porque uma vez que Adão, ele obedece para Lúcifer, Lúcifer agora é o seu senhor. Por isso Jesus Cristo disse: eis que virá o príncipe deste mundo e não tem parte comigo. Adão se apagou, Adão perdeu a conexão. Tem muita gente que está virando, meu pastor Moura, período de rocheque. É por isso que tem pregador caindo, é por isso que cantor está sumindo, é por isso que cada dia igreja abre como boteco em rebeldia, altar rachando, departamento de jovem rachando, departamento de obreiro rachando. É o período de rocheque, é a escuridão, está sendo apagado. Tem gente passando mal, tem gente passando agonia, vivendo a período de pagão, o período de rocheque estar apagado. Mas eu louvo a Deus, porque Deus agora reveste Adão com ouro, mas não com luz, mas com esse tecido, com esta pele que temos. Isto, Deus reveste Adão com ouro, com esta pele. A porta está fechada. Voltando para o texto que lemos, Apocalipse capítulo 4 e verso 1. Depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta disse: sobe aqui. E eu fui arrebatado em espírito. João começa a falar do passado. Isto de quê? De uma porta que estava fechada. João começa a falar do passado das 7 igrejas da Ásia Menor. E agora João vai pregar uma mensagem que vai marcar a história da humanidade. O povo vai ouvir a mensagem, e o povo que vai nascer vai ouvir a mensagem, e o povo que vai ser arrebatado também vai ouvir a mensagem.
de João. Há 3 coisas para João entrar na sala do trono. Primeiro, João viu uma porta aberta. Quem abre porta é Deus. Tem muita gente aí forçando a porta. Intimidade forçada é estrupo. Tem muita gente querendo forçar a porta. Isto não adianta ter um conhecimento. Não adianta ter um conhecimento vasto na rede social. Se Deus fechou a porta, é que eu tenho a chave de Davi. E aquilo que eu fecho, ninguém abre. E aquilo que eu abro, ninguém fecha. Não adianta. Adão conhecia da ciência. Adão tinha conhecimento, mas a porta estava fechada. A segunda coisa, João ouviu a voz de Deus. Isto, ele não entra na porta. Uma coisa é uma porta aberta, outra coisa é alguém te convidar para entrar por ela. Não se esqueça que Adão olhava para o portal da vida, olhava, mas não entrava. Ele ouviu a voz de Deus. O mais interessante é que ele fala uma voz de trombeta. Perceba que trombeta não fala, trombeta toca, mas João fala de muito som de água. Isto, quando fala água, eu penso em mar. Quando fala mar na Bíblia, mar significa nação. Imagine todo mundo falando, ninguém consegue compreender nem entender todo mundo falando, mas Deus consegue entender todo mundo falando. Mas João soube distinguir que a voz de Deus era como a voz de trombeta. Tem muita gente que conhece a voz do seu patrão, tem muita gente que conhece a voz de pregador, tem muita gente que conhece a voz de profeta, mas não conhece a voz de Deus. Isto, a igreja precisa conhecer a voz de Deus. Isto, mas João soube distinguir a voz de Deus. A terceira coisa, João foi arrebatado em espírito, porque com este corpo é impossível ver a Deus. É por isso que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e vê coisa inefável que não é lícito contar para o homem. É por isso que Isaías capítulo 6, Isaías foi arrebatado e viu o Senhor no alto e sublime trono. E agora João diz: eu fui arrebatado. Quando João diz eu fui arrebatado, João estava dizendo: eu estou dentro da revelação, eu estou dentro do céu, eu estou dentro da glória. Isto, João descobriu que o céu é mais espiritual do que a minha casa, o céu é mais espiritual do que a tua casa, o céu é mais espiritual do que o nosso trabalho. Isto, João agora está dentro do céu. O mais importante é que João conheceu a voz de Deus. Isto, por isso que quando fala para João: tu és o Cristo, tu és o Elias, tu és quem? O Jeremias. Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Ele não disse: eu sou pregador. Ele não disse: eu sou profeta. Ele não disse: eu sou pastor. Ele não disse: eu sou reveleixo. Ele disse: eu sou a voz que 430 anos estava Israel calado. Eu sou a voz do deserto. Eita, do deserto. Tem muita gente que se acha muita coisa. Tem muita gente que quer ser o rei da cocada, a última coca do deserto. Mas João disse: eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. O que Deus procura é uma voz profética, meu pastor. É uma voz missionária. Tem missionário agonizando, tem alma sofrendo. O que Deus procura é uma voz. É uma voz. É uma voz que clama no deserto. É só isso que Ele quer. Uma voz. Uma voz. Quem vai clamar? Quem vai clamar? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Deus precisa só de uma voz profética. Deus precisa só de uma voz profética. Ele disse: eu sou uma voz. Eu sou uma voz que 430 anos estava calado. Isto, tem muita igreja que não ouve mais a voz de Deus. Tem muita casa que não ouve mais a voz de Deus. Isto, está faltando ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. A cantora Rosa Paiva veio louvar o Senhor.
Adorando a Deus, não imagino quanto você já sofreu. Abriu mão de suas vontades só pra ser fiel. Vai ter recompensa, tem troféu para quem perseverar. Vai orando, confiando no Deus Jeová. O céu de glória nos espera. Jesus vem nos buscar. Prossiga, você não pode desistir. Prossiga, o céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti. Que Jesus fez por ti.